Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa quinta live, dessa segunda temporada das lives da Intercom. Eu sou a professora Sônia Jaconi, diretora de projetos da Intercom, estou aqui com o Rodrigo Gabriotti, diretor adjunto de projetos, e é um projeto, foi um projeto criado por essa diretoria, pela diretoria científica e toda a diretoria executiva da Intercom. Então, sejam bem-vindos, que o tema da segunda temporada das lives é Comunicação e Resistência, Práticas de Liberdade para a Cidadania, que é o tema do Congresso Nacional. Então, é um projeto que nasceu ano passado por conta da pandemia, de convidar os grupos de pesquisas da Intercom para debaterem o tema do Congresso a partir do seu grupo de pesquisa, das discussões do grupo de pesquisa. Então, a gente agradece a todos os grupos, os coordenadores que aceitaram a proposta, e as discussões, elas têm sido bastante acompanhadas, elas são acompanhadas, tanto pelo Facebook, como aqui pelo chat, como depois os participantes interagem com os apresentadores, então a gente tem recebido esse feedback de acompanhamento por todo o Brasil. Então, muito obrigada, professora Sandra, por aceitar esse nosso convite, essa proposta nossa, o professor José também, que hoje nós temos aqui o grupo de pesquisa Produção Editorial, com o tema Livros, Autoritarismo e Resistência. Nós temos a presença da professora doutora Sandra Reimão, da USP, com a moderação do professor José de Souza Muniz Júnior, da Cefet, Minas Gerais, que é Centro Federal de Educação Tecnológica e vice-coordenador do grupo de pesquisa Produção Editorial. Então, sejam todos bem-vindos. Essa nossa temporada, ela segue até o dia 17 de junho, 17 de junho, quando acontecerá a última live, e então acompanhe toda essa produção aí, toda essa apresentação dos grupos de pesquisa, essas lives, elas estão gravadas, depois elas são disponibilizadas lá no portal da Intercom, inclusive, quem desejar acompanhar a primeira temporada, tem todos os episódios lá na página da Intercom para acesso, para estudo, onde os alunos podem, o professor pode indicar como uma fonte de pesquisa, e a mesma coisa vai acontecer com essas também. Tudo ficará lá, livre acesso para as pessoas consultarem e ter a possibilidade de rever tudo o que foi realizado e debatido aqui. Tudo bem? Então, é 1h30, como nós falamos, sejam bem-vindos, muito obrigada a quem está aí nos acompanhando pelo Facebook, sintam-se à vontade para mandar as suas perguntas também. Passo a palavra aqui rapidamente para o Rodrigo Gabriotti. Boa noite, Sônia, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, em nome da nossa equipe de organização, a Sônia, eu e a professora Nair Prata, diretora científica da Intercom, damos as boas-vindas a todos e lembramos que esta segunda temporada de lives vai ser desenvolvida depois em dois projetos derivados delas, Nós, assim como no ano passado, a primeira temporada resultou num e-book que foi lançado no Congresso Nacional da Intercom, este ano também a segunda temporada de lives vai resultar num outro e-book, a segunda edição, um segundo e-book, que vocês depois vão receber todas as diretrizes para a produção desses textos, e um e-book que vai ser lançado também no Congresso Nacional da Intercom, que já tem data marcada de 4 a 9 de outubro, mais uma vez de forma virtual. E a novidade deste ano é que, além do e-book, há um segundo projeto derivado da temporada de lives, que é um podcast em parceria com a Universidade Federal do Ceará. Todas as lives depois são encaminhadas para o PAPCOM da Universidade Federal do Ceará, e eles fazem a transformação das lives em materiais em podcasts. O primeiro episódio já está no ar, que foi a primeira live do grupo de educação, que falou sobre Paulo Freire. Então, é a forma que depois a gente tem de continuar a extensão dessas lives que estão sendo realizadas aqui ao longo desse período. Professor José, a palavra é com vocês, com a professora Sandra, boa live e até. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Sônia. Boa tarde, boa noite a todo mundo que nos acompanha. Quero agradecer a todos os que se inscreveram, estão aqui com a gente na sala, também a todo mundo que nos acompanha via Facebook. Quero aproveitar e agradecer em nome do GP Produção Editorial
que é coordenado pelo professor Bruno Martins, que está aqui com a gente também. Eu sou o vice-coordenador do GP. A gente agradece a Intercom por essa iniciativa, que foi acolhida pelo grupo com muita alegria. É muito bom para o grupo participar dessa iniciativa, e a gente espera que esse debate seja ponto de partida para outros mais que vão acontecer daqui em diante. Quero também, representando o grupo de pesquisa Produção Editorial, convidar todas as pessoas que nos assistem, tanto os que estão aqui na sala, quanto quem nos acompanha pelo Facebook, a conhecer o trabalho do grupo. A gente se reúne todos os anos no Congresso Nacional da Intercom, mas o nosso trabalho se desdobra em outras iniciativas também. Então, a gente deixa aí o convite para que todos conheçam o nosso trabalho, se filiem, participem dos nossos encontros. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar a professora Sandra Reimão, que é a nossa convidada de hoje. Primeiro, agradeço a professora Sandra por aceitar o nosso convite. A professora Sandra Reimão é professora livre-docente da Universidade de São Paulo, é pesquisadora de produtividade em pesquisa do CNPq, graduada em filosofia pela USP, mestre e doutor em comunicação pela PUC São Paulo, fez estágios doutorais na École des Hautes Études en Sciences Sociales e publicou, entre outros, os livros Livro e Televisão, Correlações e Repressão e Resistência, Censura a Livros na Ditadura Militar. Para além dessa apresentação protocolar, eu acho importante dizer que a professora Sandra, além de ser uma pesquisadora muito importante para todos nós que pesquisamos livro e edição no Brasil, é uma figura fundamental do GP Produção Editorial. Então, para além, né, do que ela vai poder contribuir para esse debate sobre livros, autoritarismo e resistência, eu quero agradecer a Sandra por fazer parte desse momento, e é com muita alegria que a gente te recebe aqui, Sandra. Então, a palavra está com você. Obrigado. Olha, gente, eu queria dizer ao José Muniz que, para mim, é uma alegria estar aqui. E porque eu participo da Intercom desde a fundação desse grupo, eu acho que esse trabalho de pesquisa da história do livro é um trabalho coletivo, e os encontros do grupo todo ano são um momento muito produtivo, no sentido que reflete nos trabalhos nossos depois, né? E principalmente porque eu achei que era uma excelente ocasião de reencontrar o Zé Muniz e o Bruno Martins, que são pessoas assim que eu gosto muito de trabalhar com eles, e a gente tem um diálogo em História do Livro que é muito produtivo. Muito bom encontrar vocês. Bom, obrigada para vocês pelo convite, obrigada à Intercom pelo convite. Sônia, não sabia que você estaria aqui, também é muito bom te encontrar. E temos até convidados internacionais, temos o Nuno Medeiros, de Portugal. Oi, Nuno, tudo bem? Oi, José. Oi, Sandra. Tudo bom? Então, gente, é uma honra estar aqui, é um prazer estar aqui, é uma satisfação ver esses rostos conhecidos, tá? E eu queria agradecer à Intercom e ao Grupo Produção Editorial pelo convite. Bom, o tema desta sequência que me passaram, dessas sequências de palestras da Cátedra Unesco, é Comunicação e Resistência, Práticas de Liberdade para a Cidadania. Né? Então, dentro desse tema geral, aí os coordenadores do grupo Produção Editorial solicitaram o tema Livros, Autoritarismo e Resistência. Então, dentro desse tema geral, Livros, Autoritarismo e Resistência, eu vou falar de um tema mais específico. Eu vou falar sobre tentativas de censurar livros no Brasil dos anos 2019 e 2020, ou seja, nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro. Esse é um trabalho que não está pronto, é um trabalho em andamento, que eu estou desenvolvendo junto com o João Elias Neri e com o Flamarion Maues, que também são pesquisadores atrelados ao Núcleo de Pesquisa e Produção Editorial.
né? E vai ser muito bom poder apresentar esse trabalho para vocês, e tendo em vista que é um trabalho em andamento, e poder ouvir, né, o que vocês têm a nos dizer. Esse trabalho ele parte de alguns pressupostos, tá? Então, a minha exposição vai começar falando sobre esses pressupostos, tá? E aí, depois, nós vamos pegar alguns casos de tentativas de censura, tá? Então, o tema específico, tentativas de censura a livros do Brasil dos anos 2019 a 2020, dentro do tema geral, livros, autoritarismo e resistência, né? É um trabalho meu, do João Elias Neri e do Flammarion. Eu dou aula na internet, mas não é nesse sistema, é em outro sistema. Então, eu vou tentar agora partilhar a minha tela. Zé Muniz, por favor, se der algum problema, você me avisa. Se por acaso eu perder o som ou qualquer coisa, você me avisa, tá bom? Pode deixar, pode deixar. Vamos ver se vai dar certo. Fomos, não? Deu certo, professora. Perfeito. Então, tá. Repetindo, né, o tema livros, autoritarismo e resistência. O trabalho é meu, de João Elias Neri e Flammarion Maués. E a gente vai organizar essa exposição dos seguintes pontos. Em primeiro lugar, nós vamos partir de pressupostos e pontos de pesquisa, e pontos de partida dessa pesquisa. Explicar um pouquinho sobre o que a gente está falando. Depois nós vamos pegar um caso, que é o caso do livro Menino Sem Pátria, numa escola do Rio de Janeiro. O segundo caso vai ser o conjunto da obra, é o conjunto dos discursos da Damares Alves contra livros infantis e juvenis. Há dezenas de pregações da Damares em relação a livro infantil juvenis. E eu acho que dá para juntar essas pregações em alguns temas. Acho que, na verdade, tem temas centrais. Tá? Depois a gente vai falar sobre a Bienal do Livro e o caso Marcelo Crivella contra Felipe Neto. Tá? E, por fim, a ameaça atual, que é a nova tributação. Tudo bem? Então, vamos começar. Tá? Vamos começar do nosso... partindo de onde a gente partiu mesmo. Tá? Partindo do pressuposto. O que é censura? Tá? Neste trabalho, essa questão do que é censura é bastante complexa, né? Mas a gente pode... Oi? A gente pode, pragmaticamente, chamar a censura de tentativas de constrangimento à livre circulação de livros através de qualquer ação que vise limitar ou dificultar a redação, publicação, distribuição, divulgação e comercialização desses impressos. O que é isso? Esses são os âmbitos da produção de comunicação para o Robert Darnton, né? Quando ele fala de livros. Então, redação, publicação, distribuição, divulgação e comercialização. A gente está chamando de censura qualquer constrangimento a circulação de livros em alguma dessas etapas, qualquer tentativa de constrangimento. Atualmente, essas tentativas podem vir de pais, pedagogos, prefeitos, ministros, tá? Essas tentativas podem vir de onde vier. Tá? Da nossa pesquisa atual, no Brasil atual, é da onde vier. Isso é muito diferente de quando a gente analisou a década de 1970, que na década de 70 tinha um departamento de censura de diversões públicas.
tá? Assim, no começo da ditadura, não, mas depois de 1970, sim. Isso é muito diferente. Agora, ele está, assim, difundido em vários... Essas ações censórias, elas são feitas por diversos agentes, oficiais ou não. Tá? Então, esse é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto é que a censura a livros, ela existe há muitos séculos, tá? Ela é quase tão velha quanto a existência dos livros, né? Ao longo dos séculos, o livro tem convivido com tentativas de atos de repressão e de censura assim, desde sempre, desde que o livro é livro, desde que ele é um pensamento que circula. Tá? É anterior à imprensa do Gutenberg, inclusive, é antes. Tá? Porém, e isso é muito importante, e essa frase é minha, mas esse pensamento é do Darton, porém, em que pese essa persistência, apesar de ter persistência, a gente tem que notar que cada circunstância histórica tem uma singularidade. E é nessa singularidade que a gente pode estudar a censura. Tá? Não é na generalidade, existe censura. Tá? Porque cada momento histórico vai ter o significado daquela atuação. Bom, chegando no Brasil de agora. O nosso tema específico é tentativas de censura a livros no Brasil dos anos 2019 e 2020. O nosso ponto de partida para ver o Brasil atual é que a Constituição brasileira de 1988 proíbe qualquer restrição à circulação de livros. Quer dizer, na verdade, é muito mais amplo que isso. A manifestação do pensamento, criação, expressão e informação, né, de qualquer forma, qualquer processo ou veículo, incluindo aí livros, não pode sofrer nenhum tipo de restrição. Porém, é mais do que isso ainda. A Constituição fala também que o Estado deve garantir o acesso à cultura. Está no artigo 215. O artigo garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Tá? Então, é função do Estado incrementar, valorizar e difundir produções culturais. Então, esses são os nossos pontos de partida, né? Que censura é algo muito amplo e não está muito ligado a específicos agentes. A Constituição brasileira proíbe o cerceamento da informação e, mais do que isso, põe o Estado como responsável pela cultura. Bom, e pensando esse tema da cultura, uma coisa que fica sempre evidente, isso é uma coisa que tem ficado evidente no grupo de pesquisa sobre censura, isso aqui tem ficado muito evidente. A veemência com que os poderes autoritários buscam cercear a publicação e a circulação de livros atesta o temor que déspotas e tiranos têm da força das ideias impressas. Ou seja, por que você sempre, quando você tem um governo autoritário, você tem censura a livros? Porque é evidente a força do livro como instrumento de circulação de ideias. Bom, tendo esses pressupostos e esses pontos de vista, nós vamos analisar 3 casos. Tá? O primeiro caso é anterior à à eleição de Bolsonaro em 2018 e ao seu governo em 2019 e 2020. Por quê? Na verdade, alguns anos antes,
Se a gente percorrer as notícias de jornais, a gente vê que mesmo antes de 2018, mais ou menos, principalmente depois de 2015, você vai ter a presença de... É possível localizar nos jornais a presença de vários casos de pais, especialmente de escolas particulares, que solicitaram a retirada de indicações de leituras para seus filhos. Um caso que ficou conhecido foi o caso do livro Menino Sem Pátria. O que aconteceu? Em outubro de 2018, 50 alunos do Colégio Particular Santo Agostinho protestaram contra a suspensão da indicação da leitura do livro Menino Sem Pátria, de Luiz Puntel, da coleção Vagalume, que constava na lista de material escolar para alunos da sexta série do ensino fundamental. A suspensão da indicação da leitura desse livro por parte da escola se deu em função da pressão exercida por um grupo de pais, estimulados por uma página do Facebook denominada Alerta Ipanema, que acusava o colégio de que com essa leitura está tentando doutrinar as crianças com a ideologia comunista na sala de aula. O roteiro vai ser mais ou menos o mesmo de todos os casos que a gente localizou. Entre 2015 e 2018, a gente localizou 10 casos mais ou menos iguais. Alguém, uma página da internet, né, essa daqui no caso é o Alerta Ipanema, fala que esse livro é uma escola de comunismo. Tá? E aí os pais que, sem ler o livro nem nada, né, eles vão protestar na escola contra o uso desse material. Né? O Menino Sem Pátria é o do Luiz Puntel, conta a história de dois meninos, Marcão e Ricardo, que são filhos de um jornalista exilado do Brasil durante a ditadura militar. E eles vivem no exterior por mais de 10 anos. E eles voltam com a abertura política. O livro vendeu muito, o livro é um sucesso, o livro tem tudo quanto é sebo, o livro circula muito, tem, sei lá, 27 edições, e é um livro muito sensível, sabe? Porque você pode olhar para aqueles meninos, eles estão num lugar estranho, eles estão numa escola que não é a escola deles, eles ficam um pedaço no Chile, um pedaço na França, né? E como que os outros veem o diferente, como que os outros recebem, não recebem, e como que eles vão se posicionando nessa sociedade que por não ser a sociedade usual deles, faz eles pensarem sobre suas diferenças. É muito sensível, e eu acho que muito do sucesso deve a isso. Não exatamente ao tema do exílio, mas o outro, o diferente. Evidentemente, a tentativa de cercear a circulação do livro deu-se pelo tema. O tema da ditadura militar é um tema que a nova direita brasileira, né, tem uma leitura bastante equivocada e acaba fazendo um discurso de louvação das ações de repressão e mesmo de apoio a torturadores. Então, o tema da ditadura militar é um tema que a extrema-direita só vai falar se for na visão dela. Né? Bom, aqui está a notícia, como saiu no Globo. Né? É bem interessante porque eles ficaram na calçada, né? Ou seja, colocando a questão do veto como uma questão pública, como algo que pode repercutir fora da escola, é uma questão pública que se repercute fora da escola e que começou dentro de uma escola, né? Uma escola que é tida como uma escola culta, uma escola crítica, né? Então é bastante grave a situação.
E aqui está escrito a quem interessa a proibição do conhecimento. Bom, o que a gente precisa ver nesse caso? Evidentemente, a tentativa de censura se deu por causa do tema da ditadura. E, neste caso, o caso dos meninos sem pátria ganhou um espaço na mídia porque os alunos decidiram protestar no espaço público e promover leituras da obra. Então, eles ficavam lendo o livro na calçada. Tá? Tornar público, noticiar a tentativa de censura foi um instrumento de luta contra o atraso e o autoritarismo que esse ato representa. Esse recurso teve grande efeito por tratar-se de um colégio prestigiado em uma grande capital. Né? Mas essa ideia de, se eu recebo um veto censório, eu torno público, essa é uma estratégia política muito boa. Né? Bom, muito provavelmente, devido à proliferação de grupos retrógrados e autoritários na sociedade brasileira, no período atual, dezenas de outros casos devem ter ocorrido e não viraram notícia ou só tiveram uma repercussão local. Né? Então, a gente tem esse caso que se apareceu nos jornais porque é uma escola grande, é do Rio de Janeiro, é uma escola tradicional, né? Agora, deve ter tido dezenas de outros casos que a gente nunca ficou sabendo, que foi o pai lá e reclamou, e se pôs acima do pedagogo, acima da professora, não acreditou na capacidade pedagógica da escola de fazer uma leitura crítica do livro e que pudesse ter uma repercussão positiva no conhecimento do seu filho. Em suma, desconfiando de tudo, né? Achando que ia ser uma leitura que ele consideraria uma leitura equivocada. Então, esse é o primeiro caso. A gente vê proliferar, acho que isso é uma coisa que sempre existiu, mas que proliferou mais nos anos anteriores à eleição de Bolsonaro, pela expansão dos grupos retrógrados na sociedade. Bom, vamos ao segundo caso. Começando com um fato. Em fevereiro de 2019, o maior clube de livros infantis do Brasil, o Leiturinha, publicou um edital e que ele estava pedindo, né, a inscrição de obras, mas que obras que não tivessem seres mágicos como bruxas, fadas e doentes. Esse edital foi muito mal visto e a repercussão foi muito negativa e rapidamente o Clube Leiturinha retirou esse edital e retirou essa característica, e em entrevistas mais recentes eles dizem, olha, gente, aquilo foi um equívoco, que é o maior equívoco da história do Clube Leiturinha, que é uma história de sucesso, tá? Mas aquilo foi um equívoco. Por que aconteceu aquele equívoco? Por causa da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. É possível encontrar na internet dezenas de pronunciamentos, pregações da Damares Alves, falando sobre os malefícios dos livros na formação das nossas crianças. E, basicamente, ela fala contra 3 tipos de livros. Livros com temática de bruxaria, demônio, duendes e fadas, livros com cultura africana e livros com diversidade sexual, que ela denomina de ideologia de gênero. Ela e mais outras pessoas denominam de ideologia do gênero. No discurso de num discurso de janeiro de 2019, a Damares, falando contra os livros de bruxaria, ela fala especificamente desse livro aqui, Manual Prático de Bruxaria em 11 lições.
por que que eles têm essa... Porque é um clássico, né? Duende, gnomos, bruxas, né? Por que que a extrema-direita tem brasileira, né? Não sei dizer do resto, brasileira, tem essa aversão a livros de doentes? E aí você entende isso ouvindo a Damares falar. Porque esse tema está ocupando o lugar da leitura da Bíblia. É na Bíblia que a gente vê milagres. É na Bíblia que a gente vê coisas além do natural. Tá? Não, e se você começa a ver coisas além do natural, nos duendes, nos seres mágicos, nas bruxas e nos diabos, você se afasta da Bíblia. Tá? Tudo isso na leitura da Damares. O segundo tipo de livros que a Damares... esses exemplos são todos dela, tá? O segundo tipo de livros que a Damares investe contra são livros de cultura africana. Por quê? Porque, na visão da Damares, esses livros não são de cultura, mas sim de religião. Então, eles dizem que esses livros estão impondo na cabeça da criança brasileira a religião africana. Tá? E vamos lembrar que história da África é conteúdo obrigatório no ensino brasileiro. E ela cita esse Eleguá. Tá? Ela cita vários, um deles é esse Eleguá. E, por fim, o último tipo de livros que a Damares diz que é feito, ele foi colocado só para promover confusão na identidade sexual dos jovens e das crianças e desconstruir os valores da família. Então, esse último tipo de livros, na verdade, são livros de educação sexual ou de educação social para a diversidade sexual. Esse O Grande e Maravilhoso Livro de Família, das Famílias, é justamente para apoiar as diversas possibilidades de arranjo familiares. Tá? E ela vê isso como uma promoção da confusão da identidade sexual. Porque não pode existir outro tipo. Acho que o Luiz Henrique está falando. Você consegue tirar, José? Ai. É Luiz Henrique. Seu áudio. Não, Deve entrar, por favor, feche os microfones, por gentileza. Acho que esse momento não é um momento apropriado para criança. Estou brincando. Bom, então... E nesse segmento, então, ela cita esse O Grande e Maravilhoso Livro das Famílias, que é justamente para ensinar as crianças que as famílias são diferentes. Né? Mas ela vê como uma promoção da destruição dos valores da família. O que é muito interessante é que a Damares Alves, quando a gente assistindo às pregações que ela faz, ela usa a oposição nós e eles. Ela fala o tempo todo na retórica do adversário. Ela fala, olha o que eles fazem com as nossas crianças. Estão querendo confundir as nossas crianças. O lugar do teu filho é na igreja. Tá? Então, em primeiro lugar, ela faz essa divisão, nós e eles, ela reforça isso. Tá? E, em segundo lugar, para o nós, ela fortalece o pertencimento e a proteção. Se tu tiver problema com o teu filho, fala com o pastor, que a gente vai lá e resolve com ele. Qualquer problema, você me chama que eu vou lá. Tá? Ela faz esse link de pertencimento. Né? E é importante notar que, quando a Damares faz esse tipo de pregação, ela não está atingindo só os livros que ela está falando.
mas ela cria um clima de autocensura para quem publica literatura infantil juvenil. Ela dá um clima de autocensura para quem publica literatura infantil juvenil. Por fim, passemos para o terceiro caso, tá? O caso do Marcelo Crivella na Bienal do Rio de Janeiro. Então, a Bienal aconteceu de agosto a setembro de 2019. E na noite do 5 de setembro, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, postou um vídeo no Twitter informando que ele determinou aos organizadores da Bienal o recolhimento dos exemplares de Vingadores, a Cruzada das Crianças, por conter conteúdo sexual para menores. Bom, na realidade, o que havia era uma perseguição homofóbica, pois há um beijo entre dois personagens masculinos em uma página interna do livro. E o livro estava embalado por capas plásticas, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não há nenhuma imagem erótica ou sexual na capa do livro. Olha, essa é a capa do livro. Na capa do livro não tem nada de erótico ou de sexual, tá? Mas aí o prefeito do Rio, bem numa atitude midiática, né, chamando gente, com imprensa, com segurança e tal, tentou fazer o recolhimento dizendo que era conteúdo sexual para menor. Bom, aí começou, não vou ler tudo não, vou ler só as partes principais. Aí começou uma guerra de vai e volta. A organização bienal respondeu ao Marcelo Crivella que ela não iria recolher nenhum livro. E isso foi na noite do dia 5. No dia 6 de manhã, em 1 hora, todos os estantes que tinham livros dos Vingadores venderam. Tá? Mesmo assim, o Crivella manda fiscais da Secretaria de Ordem Pública para recolher livros com conteúdo sexual para crianças. Tá? Nada foi recolhido. A Bienal, a organização Bienal, entra com mandado de segurança preventivo. Tá? E isso é muito importante. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, assegura que prefeito não tem poder para recolher obras literárias. Isso é muito importante, porque são 5.000 e não sei quantos municípios no Brasil. Se cada prefeito acha que é dele a função de recolher obras literárias, isso não vai ser possível, certo? Mais do que isso, né? Não existe censura de recolhimento no Brasil. Depois a gente pode até conversar mais sobre isso. Mas, de qualquer modo, a Ordem do Advogado do Brasil fala, olha, está errado, o prefeito não tem essa função. E, portanto, está errado usar fiscais da Secretaria de Ordem Pública, tá? Que estão a serviço do prefeito. Portanto, está tudo errado. Né? E a Justiça, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, também diz que não está dentro da lei a apreensão de livros. Mesmo assim, um outro juiz entra com requerimento e ganha de novo a apreensão, tá? Dizendo que os livros têm que estar fechados. Né? Novamente, os fiscais dão e nada recolhe. E, por fim, chega ao Supremo, né? E o Supremo diz que não é possível o recolhimento de obras literárias a partir de ordens de prefeitos. Tá? Então, isso durou 4 dias, mas foram 4 dias de guerra jurídica. Aí, o que aconteceu? A partir deste caso, vários grupos sociais fizeram 3 ações de grande porte. Em primeiro lugar, houve um beijaço público. Ou seja, no dia 7 de setembro, às 19 horas, no Rio Centro, várias bandeiras com cores do arco-íris foram estendidas e o público realizou um grande beijo simultâneo com os dizeres fora Crivella e não vai ter censura.
Aqui, como saiu a notícia no G1 da Globo, né? Então, é o beijaço público, né? Segunda reação. Vários escritores brasileiros fizeram um manifesto de apoio à Bienal. E nesse manifesto eles falam: a Bienal Internacional do Livro é a oportunidade que temos a cada 2 anos para nos reunir e encontrar nossos públicos. Aí eles relatam um pouco os atentados, né? E foi com alívio e muito orgulho que recebemos as 2 decisões do Supremo, impedindo que a Bienal Internacional do Livro continuasse a sofrer assédio à literatura e aos seus leitores. Tá? Então, eles apoiam o Supremo, agradecem e se sentem orgulhosos do Supremo não ter aceito nenhum recolhimento de livro. Encerramos essa edição histórica da Bienal Internacional do Livro com o coração cheio de orgulho e determinação. Viva a Bienal, viva a cultura, viva a liberdade e viva a democracia. Bom, e a terceira manifestação, e a mais conhecida, né, é do Felipe Neto. Então, o Felipe Neto, que é o youtuber de maior sucesso no Brasil, que tem um canal com 41 milhões de inscritos e é ator de filmes de enorme sucesso juvenil. Ele comprou 14 mil livros, hein, gente? Com temática relativa a direitos de lésbicas, gays, bissexuais, transvestis, transexuais e transgêneros que estavam à venda na Bienal. E organizou uma distribuição gratuita. Os livros eram embalados em um plástico preto e traziam uma etiqueta com aviso: esse livro é impróprio para pessoas atrasadas, retrógradas ou preconceituosas. Bom, aqui está alguns dos pacotes dos livros, né, que o Felipe Neto comprou. Aqui uma menina segurando, tá? E a etiqueta: todos os livros estavam embalados num saco plástico preto e com essa etiqueta: esse livro é impróprio para pessoas atrasadas, retrógradas e preconceituosas. Felipe Neto agradece a sua luta pelo amor à inclusão e à diversidade. Bom, o que aconteceu? Grosso modo, uma autoridade pública, o prefeito de uma cidade, resolveu atuar como censor. Não faz parte das funções do prefeito sem ser censor de cultura. Tá? Lembrando lá que nós vimos que as ideias não podem sofrer nenhum tipo de coação à sua circulação, lá no primeiro item que a gente viu da Constituição Brasileira de 88. Então, um prefeito, por ter sido eleito para gerir uma cidade, resolve atuar como censor de cultura. Tá? Sem nenhum subsídio legal, sem nenhum arcabouço vindo de pedagogos, de psicólogos, nada. E o que ele conseguiu foi o exato contrário. As manifestações que vieram ao seu abuso de poder, acredito que elas reforçaram na opinião pública a pauta da liberdade de expressão e de opinião. Foram tantas reações que, na verdade, eu acho que a gente pode pensar que, tirando o pequeno grupinho de apoio dele, né, no mais, foi um reforço à pauta da liberdade de expressão e de opinião. E lembremos que depois o Crivella não foi reeleito em 2020. Bom, então eram esses 3 casos que eu queria contar para vocês, e que eu queria, na verdade, vocês conhecem os casos, eu queria trazer para uma análise do momento que a gente está vivendo, tá?
porque são 3 casos muito diferentes, em escolas particulares, tá? Em grupos religiosos, em autoridades, são 3 grupos diferentes, e os 3 tentando atuar de maneira censória, tá? Sem nenhuma base legal para isso. É isso que a gente está vivendo. Aí parece que sempre tem uma tentativa, e a tentativa só não dá certo nesses 3 casos, porque a resistência foi muito grande, porque houve muita contração. Tá? E aí, nesses casos, as pessoas tiveram que voltar atrás. E o que está acontecendo agora? Agora nós temos outro problema à livre circulação dos livros, que é a reforma tributária do ministro Paulo Guedes. Bom, os livros, pela Constituição de 88, eles são isentos de tributos. No entanto, a reforma tributária do Paulo Guedes, ele estabelece uma contribuição, não é um tributo, é uma contribuição, se chama CBS, Contribuição Social de Operações de Bens e Serviços. Então, toda a parte de bens e serviços teria um único imposto, que seria essa CBS, que seria algo em torno, algumas pessoas já fizeram o cálculo, que se fosse aplicado à indústria do livro, haveria uma subida de preço de 12% do preço do livro. E várias entidades já estão se manifestando contra essa tributação, que essa tributação ela inviabilizaria boa parte da indústria editorial brasileira. Uma das frentes que está se manifestando contra essa tributação é a Frente Parlamentar em Defesa do Livro, da Leitura e das Bibliotecas, tá? Que fala que as informações do Paulo Guedes são equivocadas, tá? E pior que isso, mesmo que elas fossem verdadeiras, o que se deve fazer é ampliar o acesso ao livro. Qual é a informação do Paulo Guedes que eles estão dizendo que são equivocadas? As pessoas mais pobres não consomem livros não didáticos. Não é verdade isso. Não é verdade. Na verdade, já existem alguns estudos que põem a classe C e a classe D como consumindo poucos exemplares, mas consomem sim, né? E, além do mais, tem que lembrar que boa parte do livro brasileiro é comprado no sistema escolar brasileiro, é o próprio governo que compra. Então, isso se torna mais caro a educação. Bom, mesmo que fosse verdade, não é verdade que as pessoas mais pobres não consomem livros, tá? Agora, mesmo que fosse verdade, em vez de naturalizar essa lacuna, em vez de falar, é assim mesmo, o que teria que fazer é construir um acesso para esses livros. E na Frente Parlamentar de Defesa do Livro e da Leitura, eles falam esse final que eu acho muito importante. Esse ataque não é isolado, deve ser enxergado como parte de um pacote ideológico que balize essa catastrófica gestão, repleto de investidas contra a cultura, a educação, a informação e o direito ao seu acesso pelos mais pobres. E apenas reafirma o caráter anticientífico e anticultural do desgoverno Bolsonaro. Bom, ontem, né, a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, entregou um abaixo-assinado, né, para que o livro seja excluído dessa contribuição, desse CBS. Né? Na verdade, a proposta dela é que fique proibida a incidência desse tributo sobre o livro, já que o livro tem a sua imunidade tributária garantida na Receita Federal. Na Receita Federal.
na Constituição Federal. Bom, além da frente parlamentar, também já tem contra a taxação dos livros a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e a União Brasileira dos Escritores, a UB. Todos unidos contra mais essa tentativa de impedir a livre circulação do livro e da cultura, tá? E no manifesto da União Brasileira dos Escritores, eles terminam com uma frase, e que eu gostaria de terminar a minha exposição aqui com essa frase. A UBE, ela reforça que a leitura é instrumento de educação, liberdade, igualdade de oportunidades, democracia e justiça social. E queria reforçar também que é apenas com mobilização social, como nos últimos 3 casos que a gente viu, tá? É que pode ser que essa ameaça tributária não vá se cumprir. É isso, gente. Obrigada por terem me escutado. Foi uma satisfação falar com vocês. E agora eu vou ficar aqui para a gente conversar um pouco. Mas primeiro eu vou tirar... Se der tudo certo, eu vou tirar essa tela e voltar para o nosso grupo para a gente continuar conversando, tá bom? Tudo certo? Tudo certo. Ótimo. Opa! Maravilha. Que bom! Sandra, muito obrigado pela tua exposição. Nesse momento, eu acho que gostaria de convidar os colegas que estão na sala, se quiserem abrir suas câmeras para a gente poder conversar com a Sandra sobre esse tema que, além de muito atual, eu acho que ele traz um estofo do trabalho da Sandra e do trabalho também do Flammarion e do João, né, que já vem de algum tempo e que tem tentado entender a censura aos livros no Brasil, não só no momento atual, mas em momentos anteriores. Então, claro, todos estão convidados a contribuir, mas no papel de moderador eu queria dar um pontapé inicial, tá bom, Sandra? Vou Claro. algumas questões que a tua fala me suscitou. Eu tenho estado muito interessado nessas questões que você expôs. Eu acho que você fez uma boa síntese do que tem acontecido no Brasil nos últimos anos. A gente sabe que existem mais casos, né, do que além desses que você mostrou, mas essa diversidade de agentes que você pontuou bem mostra que a situação é preocupante, né, de que a gente tem aí tentativas de cerceamento que vêm não só de agentes públicos, mas também de grupos da sociedade civil mais organizados ou menos organizados, numa escala mais local, mas também em escalas maiores. Então, eu acho que o acúmulo desses casos é bastante preocupante, né? E aí eu queria retomar uma fala sua no início, quando você mencionou o Darnton, né? E você diz isso, né? De que para entender a censura a gente precisa compreender a singularidade do momento histórico. E claro, esses casos que você mostrou para a gente têm muito a ver com essa ascensão da nova direita, extrema direita brasileira. Mas ao mesmo tempo eu queria colocar em perspectiva, considerando que você conhece bem outros momentos da história brasileira em que a censura aconteceu, porque eu acho que, talvez porque eu sou um comparatista, né, Sandra, mas eu sempre fico tentando colocar nessa perspectiva comparativa para a gente entender o que está acontecendo. Quando você pontuou que o que está acontecendo hoje no Brasil, essas tentativas, elas são muito diferentes do que aconteceu nos anos 70, né, e aí você mencionou, obviamente, o DOPS e essa institucionalização da censura durante o regime, eu fiquei me perguntando o seguinte: se talvez essa situação que você descreveu agora, desses últimos anos, não se assemelhe em alguma medida a uma situação pré-ato institucional 5, né, na medida em que você tem, né, também nos anos 60 no Brasil, diversos grupos sociais se mobilizando e dando guarida, digamos assim, dando apoio ao fechamento do regime. Então, claro, a gente não consegue fazer um paralelo porque seria um exercício de futurologia, né? Mas eu percebo o clima atual, né, as manifestações desses grupos
como um movimento muito semelhante àquilo que aconteceu no momento em que o regime militar encontrava respaldo, né, em grupos da classe média, em grupos religiosos, enfim. Então, queria que você, se você quiser, claro, né, você comentasse um pouco, talvez, as semelhanças entre o clima que se gerou no Brasil nos anos 60 e que culmina com o ato institucional em 68, com o momento que a gente está vivendo hoje no Brasil. Principalmente pensando que, se a gente levar isso para uma escala mais ampla, a gente tem visto ameaças, nem sempre consistentes, mas elas estão aí, né, de fechamento, de fechamento do regime no Brasil novamente. Eu só tenho que fechar uma porta aqui, peraí. Tá bom, te aguardo. Pronto, já voltei. Tá bom. Eu queria colocar uma segunda questão que me chamou muito a atenção na sua fala e que era uma impressão que eu já vinha tendo com relação à literatura ou ao livro voltado à criança e ao adolescente. Porque me parece que não saberia dizer, você certamente sabe dizer melhor que eu, como é que isso se operava na década de 70, mas hoje me parece que esses grupos que estão se organizando para cercear a produção e a circulação de livro no Brasil têm um foco bastante claro no livro voltado para a criança e para o jovem. Me parece que, tanto no caso da Damares, no episódio do Colégio Santo Agostinho e também na Bienal, a gente tem aí uma percepção de que a criança e o jovem são esses sujeitos vulneráveis à influência do comunismo, à influência da perversão sexual, né? Estou usando aí palavras que são muito frequentes, né, no vocabulário desses grupos. E, claro, a gente poderia também encontrar outros casos que não têm a ver com o livro infantil e o livro juvenil, mas fiquei com a impressão, e também rememorando outros casos recentes, de que esse talvez seja um foco importante da ação desses grupos. Então, também queria que você comentasse, se quisesse, esse ponto, né? Em que medida essa nova censura ou essas novas tentativas de censura têm o livro infantil e o livro juvenil como objeto privilegiado. E, claro, uma última questão que tem a ver com esse ponto que você colocou no final da sua fala, com relação à tributação. Eu tenho visto muitos colegas e muitas manifestações nas redes sociais um pouco brincando, né, com essa situação. Na medida em que o governo Bolsonaro ele não consegue instituir um AI-5, ele vai se aproximando de tentativas de restringir a circulação, de restringir o acesso das pessoas ao livro. Então, queria que você comentasse também em que medida uma tributação como essa que está sendo proposta se aproxima ou não de uma tentativa encoberta, digamos assim, de censura ao livro no Brasil. Então, é evidente que eu acho que o que você trouxe para a gente traz aí uma abertura enorme para várias outras questões, acho que os colegas presentes também vão poder contribuir com esse debate, mas eu queria colocar essas três questões como pontapé para a nossa conversa. Então, em primeiro lugar, em que medida esse momento atual se aproxima ou se distancia do momento que deu respaldo, né, à instituição da censura durante o regime militar. Em segundo lugar, a questão do livro infantil e do livro juvenil como frente principal de trabalho dessas pessoas e desses grupos que estão tentando cercear a liberdade de expressão hoje. E a questão da tributação como uma espécie de tentativa encoberta ou, digamos assim, disfarçada, né, de censura ao livro no Brasil hoje. Então, é isso. Bom, Zé Muniz, como sempre, bastante pertinentes, bastante provocadoras e bastante inquietantes. Outro dia eu estava conversando com um editor e a gente começou, vamos publicar isso, vamos publicar aquilo, vamos publicar... Aí ele falou assim, Sandra, para, em 2022 a gente volta a conversar. O que eu estou falando para você é, nós estamos, nos anos atuais, vivendo um pré-AI-5,
E eu espero que não. Eu, sinceramente, espero que não. E não vejo isso acontecer, porque eu vejo muitas reações. Muitas reações. Mas nós não sabemos, né? Nós só vamos saber depois da próxima eleição presidencial. O que vai acontecer com esse país depois da próxima eleição presidencial é uma enorme incógnita, né? Mas eu realmente, depois eu queria que essa questão circulasse mais, tá? Queria ouvir mais pontos de vista. Sobre o livro voltado para criança e adolescente na década de 70, no meu trabalho sobre a década de 70, eu não achei nenhum livro infantil. No acervo do DCDP, eu não achei nenhum livro infantil. E eu já li outras pessoas que trabalharam com esse período. Dá para encontrar alguma coisa que não é censura do DCDP, mas é restrição de biblioteca, de livraria, sabe? Mas é pouco. Agora, eu acho que era pouco também, porque a gente tinha pouco livro infanto-juvenil. Acho que a literatura infanto-juvenil ela cresce depois dos anos 80, né? Então, eu acho que tinha pouca literatura infantil circulando. Nos documentos dos anos 70 do Departamento de Censura de Pessoas Públicas, não há censura a livros infantis e juvenis. E da tributação, olha, não consigo pensar. Eu não consigo pensar, eu só sei que esse governo que está pensando na tributação é o mesmo governo que uma hora pensou, antes da pandemia, pensou em acabar com o SUS, né? Eu acho que é o mesmo governo que tem essas ideias fabulosas, né? Não, realmente você aumentar 12% no preço de um livro, de uma coisa que circula pouco, e um dos motivos que circula pouco é porque o preço é muito alto, aí é realmente um desprezo pelo outro, um desprezo pela cultura, né? Sandra, eu fico me perguntando também se isso que chega para a gente como um desprezo, não é, a gente não poderia descrever melhor como um ataque mesmo, porque esse governo me parece que ele finge que não liga para a cultura, que considera a cultura uma coisa menor, mas na verdade ele dá uma importância super central para a cultura. Né? Alguns colegas das ciências sociais têm descrito esse momento como uma guerra cultural de fato, né? Porque quando eu comentei do livro infantil e do livro juvenil, fico pensando se isso também não é uma frente de trabalho do governo Bolsonaro que tem a ver com a educação. Eu acho que aí o livro infantil, o livro juvenil entra como um capítulo, digamos assim, das tentativas de cerceamento que eles têm feito com relação à escola, né? A gente que está na universidade, que está nas escolas brasileiras, sente de maneira muito intensa essas tentativas, mesmo quando isso não vira uma iniciativa de fato, quando não vira lei, quando não vira decreto, mas fica esse clima bastante frequente, bastante constante de ameaça, né, de que a liberdade de cátedra vai ser restrita, enfim. Então, sim, talvez aí nesse pedaço do livro infantil... Não, foi ingênuo da minha parte que ela falou que é desprezo. Não é desprezo. Eles têm um projeto. Uhum. Eles têm um projeto e a pauta cultural é importantíssima. A gente precisa, do ponto de vista deles, eles falando, tá? A gente precisa retomar a nossa família. A gente precisa retomar a verdadeira família. A gente precisa retomar a nossa liberdade. Eles têm um projeto. Acho que boa parte do polo unificador do bolsonarismo é a pauta cultural. Assim, acho que vai... É bem presente. Assim. Acho que a pauta econômica nem todo bolsonarista compreende. Agora, a pauta cultural, eu acho que é uma guerra cultural mesmo. Vamos retomar a família, vamos retomar a leitura do bom livro, que é a Bíblia só. Vamos retomar, sabe? Tem uma guerra aí cultural, sim.
E tem uma manifestação interessante dessa guerra cultural, se a gente lembrar do que foram as eleições de 2018, né, todos os colegas provavelmente vão lembrar que nas eleições de 2018, quando a gente teve o segundo turno entre o Bolsonaro e o Haddad, os eleitores que decidiram apoiar o Haddad, inclusive aqueles que votaram no Haddad para manifestar sua oposição ao governo Bolsonaro, houve aquele movimento de levar um livro para votar, né? Que tinha muito a ver com as declarações do próprio Bolsonaro no momento da campanha, né? Quando ele falou do kit gay, e claro, o fato de que o seu oponente nas eleições é um professor universitário, né? Então, acho que esse movimento que aconteceu nas eleições de 2018, de leve um livro para votar, e não por acaso, né, quando se fez uma pesquisa logo depois das eleições, para saber que livro as pessoas tinham levado para votar, o autor mais mencionado foi o Paulo Freire, né, porque o Paulo Freire é um autor que está sempre nos discursos dos bolsonaristas como digamos assim, como uma má influência para o professor na escola brasileira, uma má influência para o pensamento no Brasil. Então, me parece que ali também se colocou, né, um antecedente do que seria essa guerra cultural hoje, né, Sandra? De um governo que não combate o livro, mas, como você disse, prega por uma circulação específica, né, da cultura. E vamos combater os livros que visam distorcer a família, que visam distorcer a sexualidade das nossas crianças. Esse nós vamos combater. Na leitura dos bolsonaristas, é preciso combater esses livros que estão aí, né, segundo eles, como um programa de dissolução da família e de confusão da sexualidade. Na campanha do Bolsonaro, teve um livro que ele levou na Globo, que era, como é que chama? Da sexualidade infantil. Na verdade, é um livro para educação sexual, francês, e esse livro, de certa forma, é para prevenir abuso sexual. Então, avisa, olha, você não pode ser tocado dessa forma. Se você for tocado dessa forma, o telefone que você liga é esse aqui, entendeu? É um livro de prevenção ao abuso, é um livro de educação sexual e de prevenção ao abuso sexual infantil. E ele viu isso como kit gay, né? Esse livro é um livro francês, sueco, é usado como livro didático, né? Uhum. Marília levantou a mão, quer falar, Marília? O Bruno. Oi, Marília. Tudo bom, Sandra? Eu sempre fico em dúvida se essa mãozinha é para falar ou se é para parar. Uma vez eu cliquei nela e me disseram que era para parar e eu fiquei em dúvida. Mas, Sandra, muito gostoso te escutar, né? Para quem é interessado pelo mercado editorial, não precisa nem falar assim, porque suscita na gente mil coisas, né? E aí, enquanto eu te escutava, né, essa colocação que tu trouxesse, essa linha do tempo, assim, eu fiquei pensando o quanto o livro é importante, né? O quanto a circulação de ideias é importante, porque ele é foco, né, de tudo isso. Quando uma coisa é desimportante, ela não é alvo, né? E no caso aqui, ela tem todo esse poder. E o poder, hoje, né, a gente vê muito isso, e também ao longo da história, a questão política, né? Eu vou ser bem sucinta, não quero me alongar muito, porque eu gostaria de te ouvir falar um pouquinho sobre os editores, né? Eu sei que tu lançaste um livro recentemente sobre o Caio Graco Júnior, né? E eu queria que tu trouxesse assim, uma reflexão, falasse um pouco sobre aqueles editores que peitaram isso assim da censura, aqueles que não se importaram em publicar, sabe? Aqueles que foram adiante nas sugestões de livros, de catálogo, se tiver algum editoramente, falar um pouquinho sobre esse lado editorial, né? Que além do governo que passa ou despassa com taxação
ou não, passando por essa quantidade de ministérios, né? Ministério da Educação, Ministério da Economia, que agora está com essa taxação toda, nós temos outro tipo de censura, né, que é o acesso, né, que é a restrição que tu chamaste, né? Por exemplo, a Amazon agora querendo também fazer uma negociação com os editores, que o livro pudesse ter um desconto maior, né, que essa política dos descontos. Mas, na verdade, eu queria te ouvir mesmo sobre se tu tens algum editor em mente, né? Eu tenho certeza que tu tens, que peita um pouco essa questão política de poder, que vai na mídia e fala um pouco sobre isso, abre o jogo, né? Se tem uma postura política diante dessa questão do mercado editorial e o governo. É isso. Obrigada. Então, pessoal, uma coisinha, gente. Então, eu acabo de lançar um pequeno livrinho sobre o Caio Graco Prado, que fez sobre... que é o filho do Caio Prado Júnior, né? E que fez a coleção, a editora brasiliense dos anos 70, que tinha aquela coleção... Aquelas coleções que todo mundo sabe, né? O que é a Primeiros Passos, o que é... né? Esse livro, ele tentou fazer um pouco, ele tentou simular um pouco a coleção Primeiros Passos, porque a coleção Primeiros Passos era uma coleção pequenininha, né? Mas que tentava ser bastante ampla naquele assunto que ela estivesse abordando. Então, o livro é um livro pequeno, mas que tentou fazer esse diálogo com o formato do que o Caio Graco Prado achava que era falar com a juventude. O Caio Graco Prado, ele é um tipo de editor. Ele é o editor que tentou falar com o jovem da sua época. Esse é um tipo. O Caio Prado, ele tentou falar com as pessoas que estivessem pensando na política na sua época. Então, são vários tipos de editores, né? Agora, o que eu vejo é muita resistência. Talvez eu esteja um pouco iludida, assim, mas eu vejo muita resistência. Eu vou contar um caso. No Itamaraty, foi aprovado que eles iam publicar um livro sobre a história de um navegador português do século XVI. E esse livro teria depois que ele foi aprovado, foi feito um prefácio pelo professor Rubens Recupero, né, o embaixador. E aí o Itamaraty falou, não vamos publicar o livro. Com esse prefácio, nós não publicamos. E aí, o que aconteceu? De comum acordo, assim, o autor retirou o livro do Itamaraty e publicou pela Record. Sabe? Então, eu vejo muita coisa acontecendo. Eu vejo a Boitempo crescendo, eu vejo a Autêntica crescendo, eu vejo muitas coisas crescendo, né? Editoras com linhas bem críticas mesmo, conseguindo crescer por enquanto. E aí a gente volta para aquela primeira comentário do José Muniz. Será que é só por enquanto? Não sei. Isso eu não sei. Eu acho que o Luiz Henrique tinha levantado a mão também. Luiz, quer comentar? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Sandra, boa noite, Zé, boa noite, colegas. Bom, em primeiro lugar, queria te agradecer, Sandra, pela primorosa contribuição, sem dúvida alguma, sempre nos põe a pensar os seus trabalhos. Tenho a alegria de ser um seu leitor desde os trabalhos que envolvem censura nos anos 70. Bom, em segundo lugar, me desculpar por ter apertado o botão na hora errada, com uma criança aqui de 2 anos em casa. Perdão. Eu tenho 2 questões, não é, a serem colocadas.
Se você, Sandra, enxerga uma outra forma, para mim, a mais sutil, de censura por parte desse governo, que é a diminuição drástica dos investimentos de educação e cultura, o que, portanto, leva às mínguas à aquisição de livros, à distribuição de livros, principalmente para as bibliotecas públicas. Segundo dados daqui do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, dados de 2020, no site, portanto, a gente sai de 2018 para uma aquisição de 70 milhões de livros, e aqui considerando os didáticos, não é, para menos de 50 milhões de livros envolvendo os didáticos, e isso é um dado drástico. Então, se você enxerga essa diminuição de verba portanto, uma manipulação do mercado livreiro, manipulação no sentido de fazê-lo retrair como uma forma de censura, para mim, a mais sutil, gostaria da sua opinião. A segunda questão deriva daí, né? As tentativas de manipulação no que diz respeito à maneira como o livro didático é confeccionado. A gente está falando de livro didático, muitas vezes o livro de acesso é mais imediato às famílias brasileiras, principalmente aquelas mais pobres, né? Daria para colocar uma questão se a caçada, uma terceira, e vou aproveitar o embalo, a caçada, principalmente por parte desse governo, se dá aos livros de cultura e literatura afro-brasileira. Haja visto o acentuado número de descumprimento da Lei 10.639, né, em que pese nós termos as editoras negras trabalhando, que eu gosto de chamar de quilombos editoriais, né, talvez aí como uma forma de resistência mais imediata a esse processo censório, nós não temos essas editoras contempladas nos editais. Então, gostaria muito de sua opinião sobre esses aspectos e, mais uma vez, renovo os agradecimentos. Olha, obrigada a você, Luiz Henrique, por ter feito essas perguntas. Obrigada por ter ouvido a palestra, em primeiro lugar. Obrigado pelas perguntas, é muito bom. E obrigado por essas provocações, que são bem interessantes. Então, é complicado, né? A gente está num Brasil muito complicado, né? Sem dúvida, nós estamos voltando ao que o Muniz falou, nós estamos num governo que é contra a cultura, é contra a ciência e é contra a informação. Mas é mais do que isso. É difusor, quer pegar essas pautas para fazer uma leitura deles, do que é cultura, do que é ciência, do que é informação, do que é formação, né? E nessa guerra cultural, tá, entra o livro didático. Sem dúvida, ele é mais importante, né, para quem está em guerra, porque ele é o formador das nossas crianças, né? O livro didático parece... Isso você vai saber mais do que eu, tá? Eu estou falando de ler assim por cima. Isso quem trabalha com didático vai saber mais do que eu. Os editais de didático vinham há algum tempo tendo que incluir diversidade sexual, respeito a diversas formas de família, né? Os didáticos vinham há algum tempo que a representação física das pessoas tivessem várias características de diversidade, né? Me parece que há tentativas de retirar essa característica da inclusão da diversidade no material didático. Me parece até que, eu acho que isso não foi votado ainda, mas me parece até que fica assim, promoção do Brasil, substituindo o que seria a promoção da diversidade sexual, de gênero, de raça. Me parece, então, sim, há uma guerra cultural em andamento. E o que esse trabalho que a gente está fazendo, ele está mostrando para a gente uma coisa assim evidente. Depois que a gente fala, é evidente, mas é assim, todo mês tem um caso. Todo mês tem um caso e todo mês tem uma reação. E todo mês tem um caso e todo mês tem uma reação. Agora,
os casos não se instituem, mais ou menos, pelo menos os que nós pegamos não se instituíram, porque houve reação. Isso nós estamos falando da guerra cultural. Mas existem alguns outros casos que foram para frente. As leis das armas, as leis do desmatamento, todas essas pautas conservadoras nesses outros aspectos foram para frente. Tem uma resistência, briga aqui, briga ali, mas foram para frente. Sim, eu acho, isso você deve saber melhor do que eu, não passou ainda essa exclusão da pauta da diversidade sexual, de gênero, né, nos livros didáticos, né? Mas eu sei que há uma luta para tirar isso dos livros didáticos. Não sei o Luiz, mas a notícia que eu tenho é de que os últimos editais do PNLD já não incluíam de maneira tão enfática essa questão da diversidade. Ou seja, as editoras poderiam colocar essa questão nos livros, mas elas não estariam mais tão obrigadas a contemplar esses aspectos. Porque elas eram obrigadas, né? E existia uma comissão que julgava os livros para ver se eles estavam respeitando, né? Então já o PNDL 2022 já não tem isso. Não. E a gente percebe um livro didático, né? Os livros a que eu tive acesso são bem diferentes. São bem diferentes. Então, é claro que dentro das editoras existe um movimento de resistência, né? Os editores, os profissionais do livro estão atentos a isso. Mas eu acho que se a gente não resistir, como a Sandra colocou, eles passam a boiada, né? Exatamente. Bom, eu queria comentar que a gente já está nos 5 minutos finais. Então, Sandra, infelizmente, né, a gente poderia passar ainda bastante tempo conversando sobre isso, e eu acho que para além do trabalho que vocês têm feito, que me parece muito importante para o que a gente está vivendo agora, a gente espera que isso reverbere de alguma maneira, né, nas iniciativas de resistência e de combate, né, a essas tentativas de censura. Então, eu espero que o seu prognóstico, né, de que a gente não está caminhando para um fechamento ainda maior, se confirme, né? Eu acho que a gente tem garantias constitucionais para isso, e eu acho que a gente tem condições de resistir a isso, mas como as estratégias são muito insidiosas e como vocês têm mostrado, elas não vêm só do governo federal, elas vêm de outras frentes, né? Ela é muito capilarizada, essa tentativa de censura. Eu acho que a gente vai precisar de bastante força aí, pelo menos até o final desse governo, para resistir a essas tentativas. Então, queria te convidar a dar algumas palavras finais e, de novo, agradecer todos os colegas que estão presentes aqui, que estão assistindo a gente, e convidar todo mundo a seguir nesse debate com a gente, né? Olha, eu queria mais uma vez agradecer à Intercom, agradecer ao Bruno e ao José Muniz. José Muniz não é um prognóstico, não. Eu não sei o que vai acontecer. E eu acho que acho que o Brasil está num risco muito grande. Acho que a próxima eleição presidencial é decisiva. É decisiva. E aí pode ser que o pior do prognóstico se confirme, né? E nós estamos vivendo esse período como um período de 64, 68. Pode ser, mas eu acho que só a próxima eleição é que vai dizer isso. Gente, olha, foi uma satisfação encontrar cada um de vocês, foi muito bom mesmo. Gutenberg, eu vi você aí, bem assim, né? Vi muita gente conhecida, que bom, que bom. E, olha, vamos continuar conversando, tá? Qualquer coisa assim, e a gente vai ter o congresso em outubro, né? Pela primeira vez não será em setembro, será em outubro, né? Que bom que você lembrou de mim depois de tantos anos. Muito obrigado. Imagina, Gutenberg, é claro que eu lembro. De vez em quando eu leio você. De vez em quando eu vejo coisas que você escreve. No Estadão, né? Isso. Estou te mandando um e-mail daqui a pouco. Tá bom, tá bom.
Gente, foi um prazer conversar com todo mundo. Obrigada mesmo. Obrigada, Nuno. Obrigadíssimo, Nuno. Um oceano nos separa. Tchau, gente. Tchau, professora Sandra. Foi um prazer. Vou encerrar, então, a live. Foi um prazer, foi uma delícia, né, acompanhar a professora Sandra falando. Sou fã, sou amiga, né, professora Sandra, a gente tem aí uma história também, acho que como todos aí nessa sala, aqui na sala. A gente agradece a coordenação do grupo de pesquisa, produção editorial, por essa organização fantástica, esse convite à professora Sandra para falar com autoridade sobre o tema e que trouxe aí tantos esclarecimentos e tantas provocações, né, professora? Eu acompanhei aqui o chat, todo mundo elogiando bastante, e quero convidar aqui para a gente encerrar para a próxima live, né, que vai acontecer no dia 6 de maio, porque sempre acontece de terça e quinta-feira, que será uma live organizada pelo GP, Comunicação para a Cidadania. O tema dessa live de quinta-feira será Comunicação para a Cidadania, 31 anos de lutas e construção coletiva. E quem estará presente nesse dia para debater, para trazer uma fala sobre o tema, nós teremos a professora Suelen Aguiar, da Estácio, o Rosinaldo Miani, da Universidade Estadual de Londrina, a Denise Terezinha da Silva, da Unipampa, a Cláudia Lamy, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela, da Universidade Federal de Juiz de Fora e também da UFSCar, e o Bruno Fuser, ou Fuser, da Universidade Federal de Juiz de Fora, com a moderação e coordenação do professor Paulo Nabarrete Barros, da Universidade Federal Fluminense. Então, acompanhem, se inscrevam, participem, porque acontecerão certificados, né? Todas as lives, quem participar um número determinado, vai ter certificado aí por participação. Mais uma vez, obrigada, Sandra. Um beijo. Ó, vou telefonar, vou mandar mensagem, a gente conversa. José, obrigada. Tá bom, José? Muito obrigada pela organização e todos que ficaram aqui. Um abraço, cuidem-se. Tchau. Tchau, gente. Deus, obrigado. Obrigada, Nuno, obrigada.